Olá, sou a professora Maria de Jesus, graduada e mestre em Geografia. Estou aqui com vocês para trazer algumas dicas, algumas sugestões, trabalhar alguns conteúdos e resolver algumas questões do Enem. Espero contribuir com vocês. E para esta aula de hoje, nós vamos iniciar trabalhando a desconcentração industrial. E a desconcentração industrial, nós vamos trabalhar ela no mundo e nas grandes cidades. Acompanhe comigo no mapa. A concentração industrial até metade do século XX, ela se firmou nesses três polos. Nós temos o polo norte-americano, nós temos o polo europeu e nós temos o polo asiático. No polo europeu, a industrialização se concentrou especificamente na Alemanha, na França e no Reino Unido. Cabe destacar que essas regiões hoje correspondem à Europa Ocidental e são as regiões pioneiras da industrialização e foi marcado pela utilização de tecnologias de ponta e mão de obra bem qualificada. No polo norte-americano, nós temos a concentração industrial na região dos Grandes Lagos, no nordeste americano, nas regiões dos Grandes Lagos, com as indústrias tradicionais. Aqui nós temos as indústrias têxteis, nós temos as indústrias automobilísticas, nós temos as indústrias de produção agrícola, ou seja, nessa região nós temos a famosa industrialização tradicional. Foi onde iniciou a industrialização nos Estados Unidos. Essa industrialização se espalhou para a porção oeste. Especificamente, ela se situa na cidade de São Francisco, na região de São Francisco, Los Angeles, Seattle, e é marcado por uma industrialização mais voltada para a exportação e que utiliza tecnologia de ponta mais avançada. No Japão, nós tivemos a concentração industrial inicial, especificamente no Japão, tá? O Japão foi a vanguarda da industrialização. Já no final do século XX, por volta da década de 70, de 60, por aí, começaram a surgir os tigres asiáticos. Uma região, os famosos tigres asiáticos, né? Possantes, cresceram com muita impetuosidade e fizeram com que esse polo industrial crescesse bastante. Até o final da década de 60, nós tivemos esse cenário de industrialização no mundo. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, as indústrias se espalharam no planeta. E acompanhem comigo no mapa, vocês vão observar, aqui nós temos os continentes e nós temos a presença de grandes indústrias espalhadas no mundo inteiro. Vocês estão vendo a Samsung, a Nokia, a Nestlé, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola hoje está presente em todos os locais do planeta praticamente. E aqui nós já estamos vivendo o fenômeno da globalização aqui no Brasil. Mas, afinal, o que é desconcentração industrial? Vocês já pararam para pensar o que é isso? Tá? Bem, a desconcentração industrial é o nome dado ao processo que se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo de crescimento das indústrias nos grandes centros urbanos, como pelo aumento do número de empresas que preferem transferir suas atividades, instalando novas unidades de produção em cidades menores, geralmente localizadas no interior. Então, a desconcentração industrial ela se dá basicamente pela perca da capacidade de produção da indústria e pela reprodução em outros locais, a relocação em outros locais. E tudo isso só foi possível por quê? Porque houve um avanço nos meios de transporte e nos meios de comunicação. Como vocês estão vendo aí no mapa, né? Começou-se, o homem era pedestre, depois ele assumiu, o mundo se industrializou e foi avançando, foi crescendo e o mundo foi se encolhendo, foi deixando de ter esse espaço grande
através do avanço da tecnologia e da comunicação. Aí vocês estão vendo a desconcentração hoje no mundo, presente em praticamente todos os continentes, especificamente aqui no Brasil, no continente americano. Quais são os fatores que favoreceram essa dispersão industrial, essa desconcentração? Nós temos aqui a abertura de filiais, nós temos a terceirização, nós temos os incentivos fiscais, nós temos a mão de obra barata e nós temos a legislação ambiental frágil. Por que essas empresas se dispersaram no mundo? A abertura de filial, ela consiste em você abrir a busca de novos mercados, a busca de mercados consumidores, fizeram as indústrias saírem dos seus países de origem e se instalarem em outros locais, tá? E a terceirização, o que foi? A terceirização é algo semelhante, porém um pouco diferente. As indústrias fecham as suas fábricas e abrem outras em outros países mais pobres, onde tem o quê? Incentivos fiscais, né? Isenção de imposto, redução na carga tributária, onde tem mão de obra barata, tá? E onde se tem uma legislação ambiental frágil. Mas a diferença está que na terceirização, a empresa vai para lá, ela fecha no seu local de origem, abre em um país mais pobre, e outras empresas fazem o mesmo serviço, só que respeitando todo o código de postura da empresa, a logomarca, tudo. E a empresa de origem, ela comercializa esse produto. E como aconteceu a dispersão industrial nas grandes cidades? Nas grandes cidades, nós sabemos que as grandes cidades, historicamente, elas são centro de indústria, né? Porque a industrialização provocou a urbanização. Ou seja, a industrialização fez as grandes cidades crescerem. Só que essas cidades cresceram tanto e apareceram os problemas de congestionamento, né? O que dificultava a mão de obra chegar até as indústrias. Elevou-se os impostos, né? A carga tributária ficou muito cara, muito elevada. Os espaços diminuíram, e por esse espaço diminuir, houve o quê? Os terrenos encareceram. E as fábricas, nós sabemos que elas são altamente poluentes. E isso fez com que aquele ambiente nas grandes cidades já não fosse mais vantajoso para elas continuarem. Então, elas migraram para cidades metropolitanas, como foi o caso aqui no Brasil, né? Ou cidades bem menores mesmo, né? Porque lá elas tinham o quê? Mão de obra disponível, elas tinham mercado consumidor, né? E ainda tinha mais infraestrutura, né? Até a questão da circulação dentro da cidade é bem mais fácil. E aqui nós temos alguns exemplos de alguns problemas ambientais gerados pelas indústrias. Nós temos aqui o lixo, né? O lixo lançado ao céu aberto, um lixo industrial altamente perigoso. Nós temos congestionamento das cidades, que é uma das coisas que muito favoreceu a dispersão industrial, a dificuldade de se circular dentro de uma cidade industrializada. Nós temos os aterros sanitários, né, que também é muito sério. Então, enfim, nós sabemos que a industrialização provoca poluição. E a poluição ambiental hoje é muito sério. Então, as indústrias foram, de certa forma, retiradas dos grandes centros. Hoje nós não temos mais esse modelo. Algumas cidades ainda tem indústria, mas a grande maioria das cidades não existe mais indústrias. Eu vou chamar a atenção de vocês para a questão do Enem. A questão do Enem de 2017 é a questão 56, e ela fala da reestruturação global da indústria condicionada pelas estratégias de gestão global na cadeia de valores dos grandes grupos transnacionais, promover um forte deslocamento do processo produtivo até meados dos séculos, onde plantas inteiras redirecionaram os fluxos da produção e dos investimentos. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica, quando se compara o dinamismo nos países do leste europeu com os demais países, sobretudo os latino-americanos, no período de 80 a 2000. Tá? Bem, aqui nós temos uma questão que fala da reestruturação
global das indústrias, tá? O texto aborda a reestruturação das indústrias, né? E tem como característica principal a dispersão industrial. E aqui, como vocês viram na questão, nós estamos falando de cara do Sudeste Asiático, né? Aqui está mostrando visivelmente o avanço do crescimento econômico dos tigres asiáticos, né? E ela fala, sobretudo, que esses países, esse processo, esse modelo de desconcentração industrial, ele provoca um desenvolvimento, ou seja, um crescimento assimétrico entre os países. O que seria isso? Algumas regiões do globo cresceram, como é o caso aqui do leste asiático. Houve um crescimento econômico, houve todo assim um avanço. Mas teve regiões do globo que isso não foi visível, como, por exemplo, o Brasil, o México, a Índia, que terminaram e continuam produzindo para exportação, fazendo o seu trabalho e remetendo esse lucro para as matrizes, ficando apenas os empregos que são oferecidos por essas indústrias que ali se instalam, tá? Então, a geografia industrial contemporânea, ela é marcada por duas características: a dispersão industrial e a reconstrução industrial. Porque quando eu saio de um local, eu reorganizo, eu reconcentro em outro local, que foi como eu falei no início da aula. Deixaram-se aqueles polos europeus, norte-americano, deixaram de ser o polo principal. Perderam essa força e esse volume, mas eles se realocaram em outros locais. Outros polos surgiram, tá? Então, essa é a questão. Então, como vocês viram a questão, vamos ver lá as alternativas, o que pede cada alternativa. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementariedade entre dispersão espacial e... Aí nós temos 5 alternativas que vamos analisar cada uma. A autonomia tecnológica poderia ser, porque uma empresa se dispersa quando ela consegue ter uma tecnologia de ponta, de se destacar dentro do cenário internacional. Crises de abastecimento, essa de cara não seria, né? Descentralização política, até que poderia ser uma descentralização política, mas ainda não é a questão principal. É descentralização porque quando eu saio de um local, que eu procuro outro local, eu estou descentralizando, tá? Mas ainda não responderia lá o que o texto diz, que ele fala que são deslocadas plantas inteiras e que o resultado desse deslocamento, desse movimento, provoca o quê? Provoca economias assimétricas, ou seja, economias diferentes. Então, nós sabemos que não é um modelo homogêneo, tá? E a alternativa D fala concentração econômica. Nós sabemos que isso só foi possível porque houve uma concentração econômica nessas regiões, tá? O capital migrou para lá, as empresas migraram para lá. Por que elas migraram? Porque lá tinha mão de obra disponível, mercado consumidor, isenção fiscal, né? Às vezes, os países que vai sediar uma empresa, eles isenta por 5, 6 anos os impostos e a empresa chega ali tranquila, fica muito tempo. Às vezes eles fazem o processo de compensação. Você emprega a população do nosso país, do nosso estado, da nossa região, e nós vamos beneficiar vocês com a compensação, vocês não vão pagar impostos, né? Ou simplesmente reduzem a alíquota. Então, nós sabemos que a concentração econômica foi o fator que definiu, que matou essa questão.
Compartilhamento de lucros, nós sabemos essa alternativa estaria descartada. Porque a maioria dessas empresas, elas ficam lá, mas elas não remetem, os lucros não ficam na filial. Ou seja, no país que elas estão sediadas. Os lucros são remetidos para os países de origem, para as empresas de origem. Bem, o que eu tinha a trazer para vocês era isso. Espero ter contribuído, tá? É um assunto um pouco complicado, mas assim, muito importante e muito recorrente nas questões do Enem, tá? Desejo a todos uma boa prova e que estudem. Não existe sucesso sem a gente procurar esse sucesso, sem a gente estudar. Então, vamos à frente. Muito obrigado e até breve.